Boa tarde, quartos anos, tudo bem com vocês? Olha, a Tiane está aqui hoje para fazer a correção com vocês da aula de frações. Olha, eu e a tia Dani estamos muito felizes porque vocês abraçaram esse conteúdo da fração com muito carinho, né? Vocês fizeram a pizza em casa, mandaram pra gente. Nós ficamos muito felizes, viu? Parabéns para vocês que estão se empenhando nos estudos. Continuem assim, tá bom? Bom, pessoal, a Tiani deixou para vocês aqui a atividade 1, lembram? Então, agora é a sua vez. Observe o quadro e faça o que se pede. Aqui nós temos um todo referência, né? Como se ele fosse este quadrinho aqui, esse conjunto de bloquinhos, tá? E ele tem 4 cores, por quê? Porque a tia está representando cada quadradinho. Este todo referência, ele está dividido em quantas partes iguais? A letra A está falando, né? Está perguntando isso. Então, este todo referência está dividido em 4 partes iguais. 1, 2, 3, 4, tá? Como é denominada cada parte em relação ao todo referência? Então, se eu segurar essa é a quarta parte, se eu segurar essa é a quarta parte, se eu segurar essa é a quarta parte, e se eu segurar esta outra aqui, ela será a quarta parte, tá certo? Represente numericamente cada uma dessas partes. Aqui a Tiani colocou um em cada um, tá vendo? Esta parte representa uma parte de 4. Esta outra parte representa uma parte de 4. Esta outra parte é uma parte de 4 partes. Esta outra também é uma parte de 4 partes. Como que eu represento numericamente cada uma delas? 1/4, ok? Então, eu estou me referindo somente a uma parte das 4. Tá certo? É como se eu estivesse falando só do laranja, só do roxo, só do amarelo ou só do verde, certo? Na página seguinte, vocês tinham aí para fazer, né? Vou puxar mais para cá para vocês verem, tá certo? Observe a coleção de bolas a seguir. Então, eu tenho 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 bolinhas. Divida o todo referência, que nesse caso é a coleção de bolas, em 4 grupos, cada um com a mesma quantidade de bolas. O que eu poderia ter feito? Eu poderia ter pegado 8 e dividir por 4. Então, daria 2, o resultado 2. Então, cada grupo tem que ter 2 bolinhas. Tá vendo que a tia fez uma marcação? Então, aqui é um grupo, aqui é outro e aqui é outro, certo? Escreva a representação numérica das frações de cada item abaixo. Depois escreva a sua leitura. Uma parte ou um grupo em relação ao todo. Então, uma parte e um grupo em relação ao todo. Ou seja, eu tenho aqui 1/4. Quando eu seleciono um grupo, eu tenho 1/4. Aqui a tia colocou o S, é sem o S, tá, moçada? Então, é 1/4. Só vou ter o S quando for a partir de 2, tá certo? Então, se eu considerar agora 2 grupos ou 2 partes em relação ao todo, se eu pegar esses 2 grupinhos aqui, ele vai ser numericamente representado por 2/4, porque eu peguei 2 grupos de 4 grupos, 2/4. 3 partes, ou seja, 3 grupos. Então, eu peguei 3/4, porque eu peguei esse e esse, né? Então, eu tenho aqui 3 grupos de 4 grupos. Então, eu tenho 3/4. 4 partes em relação ao todo, ou seja, 4 partes. Então, ele vai ser 4/4, porque eu peguei tudo, 4/4 ou inteiro, tá, moçada? Aqui no 3, ele está pedindo para a gente pintar 1/4 de cada todo referência. Então, aqui eu tenho um todo referência com 4, 8, 12 bolinhas. Tia, eu posso dividir 12 por 4 para saber quantos eu tenho que pintar? Pode e deve, tá bom? Então, eu peguei o número 12, que é o total de bolinhas, e dividi por 4. Quando eu divido 12 por 4, eu descubro que é 3. Então, 1/4 de 12 é igual a 3.
ok? Um grupinho com 3 bolinhas. Esse aqui tá fácil, a letra B, porque nós fizemos no outro. Nós temos aqui um quadrado dividido em 4. Quanto é 1/4 desse quadrado? É um quadradinho pintado aqui, tá certo? Letra C, olha a pizza aqui, moçada. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 partes. Como que eu vou representar 1/4? Então, se eu represento 8 dividido por 4, dá 2. Então, tem que ser 2 fatias. Então, essas 2 fatias representam 1/4 da pizza. 1/4 do meu todo referência, certo? Agora, aqui na letra D, nós temos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 partes, como se fosse um tablete de chocolate. 8 dividido por 4 dá 2, né? Então, nós temos que pintar quanto? 2 retângulos aqui para poder chegar à resposta correta, tá certo? Aí, pessoal, na página 237, está dizendo aí para vocês que nas sessões anteriores a gente pode ver que o todo referência pode ser um único objeto ou uma coleção de objetos e que ele pode ser dividido em partes ou grupos iguais. Cada parte ou grupo é denominado fração do todo referência. Então, aqui, moçada, ó, eu tenho um todo referência, outro todo referência, outro todo referência e... que cor que tá faltando? Laranja, né? Que eu peguei as mesmas cores do meu quadradinho ali. Isso daqui é um todo referência. E ele está dividido em partes iguais, ou seja, em pecinhas, tá? Então, vamos contar quantas partes tem esse todo referência? Esse aqui tem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Esse também tem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Todos as 4 cores têm 9 pedacinhos. Nós temos aqui 4 todos referência. Então, esse é um todo, esse é um todo, esse é um todo e esse é um todo. Cada todo foi dividido em 9 partes. Cada quadradinho do todo amarelo representa 1/9. Se eu pegar 2, eu peguei 2/9. Se eu pegar 3, eu peguei 3/9 e assim por diante, ok? Vamos deixar aqui do lado um pouquinho. Assim como está explicando aqui. Aqui nós temos um todo referência, tá vendo que ele está em branco? E aí ele foi dividido em 4 partes. Cada quadradinho, olha aqui, como este que a tia tinha feito, cada quadradinho representa 1/4 do todo referência. 1/4 pintado, 2/4 pintado, 3/4 e 4/4, ok? Aqui nós temos um todo referência de bolinhas, né? Nós temos aqui um todo referência com grupos de 3 bolinhas, certo? Ele foi dividido em 4 partes iguais, com cada parte com 3 bolinhas. Cada grupo representa 1/4, certo? Do todo referente, ou seja, em 1/4 há 3 elementos. Então, neste 1/4 tem 3 elementos, ou seja, 3 bolinhas. Aqui eu tenho 2/4, 3/4 e 4/4. Ok, moçada? Então, agora, o que vocês vão fazer? Vocês vão fazer, eu não vou virar porque a minha apostila está com a resposta que eu fiz lá na minha casa. Vocês vão fazer a página 238 até a página 241, ok? São atividades bem legais e bem bacanas que vai dar para vocês entenderem tudo isso que a tia Nia e a tia Dani têm explicado para vocês de fração. Tá? Qualquer dúvida sobre este tema, sobre este conteúdo, nós estamos à disposição. Moçada, coloquem os estudos de vocês em dia, logo nós teremos o nosso simulado, tá ok? Então, vai colocando tudo em ordem, vai colocando tudo em dia para a gente colocar, para chegar ao final do ano belezinha, ok? Um beijo para vocês e até a próxima aula.